Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 13 de setembro. Ibovespa registrando alta de 0,14%, abriu ali estável, caiu um pouco, agora está se recuperando, ainda tentando aí vir para um fechamento acima de 60 mil pontos, resistência 60 mil a 60.208, é a faixa de resistência para o Ibov. Ainda ficando com aquela chance maior no curto prazo, curtíssimo a curto prazo, de realmente romper essa barreira dos 60 mil pontos. Um fechamento da semana acima de 60.208 confirma um pivô de alta, e a projeção desse pivô de alta estaria ali traçando ali a faixa de 65 mil pontos de objetivo para o Ibovespa, que seria até aceitável se a gente pega o gráfico mensal do Ibov e olha aqui para essa congestão aqui do Ibovespa em formato aí de triângulo simétrico. Não seria nada de anormal o Ibov chegar a testar essa linha de tendência de baixa, ali mais para a região dos 65 mil pontos. Mas antes passando por uma certa dificuldade ali na casa dos 62 a 63 mil pontos, que seria o próximo nível de resistência para o índice. Olhando agora para PetroR4, Petro no pregão de hoje vai apresentando uma alta de 0,95%, segue com seu movimento de alta. Bom movimento de alta da Petro depois desse recuo em cima do suporte, recuou ali em torno de 50% do que tinha subido. A gente pegando aqui os números do FIBO, 50% do que tinha subido, gerou ali um candle de reversão, rompeu a máxima, fechou acima da média, fez nova máxima, então continuou o movimento de subida dela. Tendência de alta segue confirmada aí na Petro, com o fechamento de ontem acima do topo. No pregão de hoje eu não vejo muita oportunidade de entrada. Cheguei até a comentar uma das possibilidades mais arriscadas seria comprar a superação desses 22,07, máxima de ontem, colocar um stop ali em 21,71 e projetar o risco para cima, mas uma operação um pouco mais arriscada. É um ativo que vem no movimento de subida sem toque na média móvel exponencial de 13 períodos. Significa dizer que pode fazer isso a qualquer momento. Resistência agora atual para Petro 22,32. Vale 5 no pregão de hoje, apresenta uma queda de 1,02%, segue naquela região mais complicada, uma região que abre uma chance maior de entrar pressão vendedora, média móvel exponencial de 13 períodos semanal, região de fundos anteriores do gráfico semanal, que ela vinha dentro de uma grande congestão, até ampliando aqui o gráfico, dentro de uma grande congestão. Esse é o ponto aí que foi mais tocado, a região dos R$ 35, R$ 36 reais. Pegando aqui até esse fundo é 35,88, é o valor que está ali agora, 35,90. Fechamento aqui desse fundo 36,42. Enfim, é uma região que entra um pouco mais de pressão vendedora nesse momento e dificulta o ativo seguir no movimento de subida. Eu só pensaria em entrada na ponta compradora se o ativo conseguir, no pregão de hoje, pensando em day trade principalmente, se conseguir superar a barreira dos 36,66. A perda da mínima dessa primeira hora de pregão reforçaria uma chance um pouco maior de teste do suporte na região dos 35,05, 35,06, 35,05, abaixo de suporte mesmo 34,09. O outro ativo a ser comentado, CESP6, queda na semana de 37,31%, gerando aqui um candle de indefinição no G60, com afastamento muito grande em relação à média móvel exponencial de 13 períodos, ali de 45, 47%, afastamento realmente grande. Essa média tende a cair muito rápida, mas temos aqui uma das possibilidades de fazer uma compra contra a tendência, seria um dos sinais de subida, superação dessa última hora de pregão responsável pela mínima e retorno ali nos fechamentos até abaixo dos R$20. Então, superação dos 20,60 abriria a possibilidade de fazer uma compra rápida com stop abaixo dos 19,10, a volatilidade como está alta, o stop é grande. 19,09, entrada 20,61, e projeta esse risco aqui para cima. A outra possibilidade, comentada bastante no vídeo chat hoje de manhã, falando de estratégia, seria comprar essa ação, compra aqui neste nível e aguarda um repique de alta. Mas e se ela continua caindo? Aí, se ela continua caindo, seu foco está em sair na média móvel exponencial 13 períodos, é o seu ponto de referência de stop. Ou seja, se ela sobe, bate na média e a média está abaixo do seu preço de compra, saída com prejuízo. Se ela sobe e a média ainda continua distante, já está te dando um bom lucro, aí também tem a chance de você botar o lucro no bolso
no movimento de subida, que pode vir a bater na média móvel de 13 períodos do G60, seria um dos primeiros objetivos. O segundo objetivo, esses R$ 24,00 a máxima de ontem. Mas enfim, teria já um bom percentual a operação, caso a média ainda continue afastada do preço. A média serviria muito mais para um ponto de sair da operação num cenário bem mais negativo, que a ação continue caindo, o que seria menos provável nesse momento. Está testando o suporte aí dos R$ 20,00, número redondo. Abaixo disso não tem muito suporte para ela não. Olhando para SUSB5, outra ação que está no cenário parecido que eu também comentei, a CEMIG, a TRPL4, são outros ativos também comentados. Para quem tiver interesse, recomendo assistir ao vídeo chat de abertura, a gravação do vídeo chat de abertura, que está lá no Investmania. SUSB5 no pregão de hoje está trazendo um alta de 0,81%, é um ativo que a gente manteria o foco aí, pensando ainda em ponta compradora. Uma das possibilidades de compra aqui de curtíssimo prazo que ela pode apresentar, o ideal é que ficasse mais tempo aqui andando de lado, para que essa média móvel se aproximasse do preço, ou batesse mesmo aqui nesse preço. Mas enfim, essa possibilidade de entrada de curtíssimo prazo seria compra nos 4,98 e stop em 4,80. Aí projetando esse risco dessa operação para cima, para ver o objetivo dela. Fazendo aqui rapidamente, 4,98 para 4,80, são 18 centavos, aí pega 18 centavos acima de 4,98, objetivo em 5,16, risco de 3,6%. Outra ação, GFSA3 no pregão de hoje vem apresentando aí uma alta de 2,08%, chance de gerar um fundo aqui ascendente, após uma retração do último movimento de alta de rompimento, uma retração de 50% do que havia subido, entre 50% e 61,8%. Esse fechamento aqui de um fundo, ou seja, essa hora de pregão que vai fechar às 12 horas, abre a chance de fazer uma compra na superação da máxima, dependendo do ponto também. Se ficar um candle muito grande aqui de alta, começa a ficar arriscada a operação, porque teria que ultrapassar a máxima aqui desse topo. Mas enfim, se fosse agora um fechamento, a entrada seria 4,45, stop aqui abaixo 4,26, 4,25, 20 centavos, projeta para cima 4,65 seria o objetivo dessa operação. Seria bom que ela não subisse muito mais do que isso, porque já começa a ficar arriscado o objetivo ultrapassar os 4,68. Seria bom ela já montar esse topo aí, manter aqui essa região de fechamento na faixa aí dos 4,40, até fechar acima de 4,40, mas a máxima ficar aí no máximo nessa região dos 4,44, para essa operação aí de correção usando o G60 após testar um suporte em 4,28. E por último, DASA 3, apenas para falar uma ação que está na contramão. A ação aqui no semanal bateu num ponto muito importante, na região dos R$13, média móvel exponencial 13 períodos, candle de reversão nesse ponto, perdeu a mínima desse candle, uma primeira sinalização de baixa, e quem está vindo para confirmar, por enquanto, um topo descendente dentro de uma tendência de baixa do papel, ali testando uma linha de tendência também de baixa, é essa semana com queda de 4,31%. Isso acontecendo, aqui no gráfico diário, reforçaria também a chance de queda, tá? Esse fechamento abaixo de 12,26, pivô de baixo, então isso acontecendo, projetaria essa ação para uma queda aí um pouco maior, pegando até os números do Fibonacci, buscando aqui a projeção 61,8%, na casa de 11,46 seria um dos objetivos de queda, de acordo com os números Fibonacci, baseado em cima desse pivô de baixo, em cima do cenário gráfico de queda de médio prazo do papel, inclusive até comentado em uma entrevista na Infomoney, que era um dos ativos que eu ficaria de fora na ponta compradora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar. Um excelente dia a todos.